Então, gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre como ocorre a secreção na fase gástrica. A fase gástrica se inicia quando o alimento passa pelo esfíncter esofágico inferior e cai lá no estômago. A partir desse momento em que o alimento é acomodado aqui dentro do estômago, nós podemos ter algumas respostas sendo desenvolvidas ali. Então, o que é que pode acontecer? Com a presença desse alimento, pode haver estiramento, distensão das fibras musculares que compõem a parede ali do estômago. E aí essas fibras musculares distendidas levam à ativação de receptores mecanosensíveis que enviam informações para o tronco encefálico. Lá temos interneurônios que vão conectar esses neurônios aferentes a neurônios eferentes, e os neurônios eferentes vão chegar aqui e vão promover diversas respostas. Então, as respostas que são desencadeadas a partir da presença desse alimento são o relaxamento da musculatura lisa aqui na parte mais proximal, para que esse estômago receba, acomode melhor esse alimento, essa quantidade de alimento que está chegando, além de contrações aqui na região mais distal desse estômago, fazendo com que haja uma mistura desse alimento que vai chegando até aqui e que vai se situando nessa região. Assim, esse alimento tem a possibilidade de interagir melhor com as secreções gástricas e ser, então, melhor digerido. O que é que vai acontecer quando a gente fala de secreções? Nós vamos ter um aumento da secreção de próton H+, Cl-, o aumento da liberação de pepsinogênio, um aumento da liberação do fator intrínseco, certo? Tudo isso aqui vai acontecer em resposta a esse alimento que acabou de chegar. Agora que a gente está falando dessa divisão do estômago, do que acontece mais ou menos em cada parte, nós vamos ter aqui logo abaixo do esfíncter esofágico inferior uma região conhecida como cárdia. Essa região aqui do estômago vai ser conhecida como corpo do estômago. Esse esfíncter que vai controlar a passagem de alimento agora do quimo desse estômago para o duodeno é chamada de piloro. Então, nada mais justo do que chamar essa região aqui de região pilórica. Bom, a mucosa gástrica é caracterizada pela presença de fossetas ou criptas, certo? Que são basicamente essas estruturas aprofundadas aqui, invaginadas, digamos, na mucosa. Isso faz com que se formem glândulas que vão secretar nessas fossetas as suas secreções como se fossem ductos, certo? Essas fossetas vão funcionar como ductos que levam essas secreções dessas células produtoras de hormônios, de HCl, enfim, até o lúmen desse estômago. Essa composição vai variar de acordo com a região que a gente está falando. Então, na região mais próxima ali da região da cárdia, a gente vai ter a maior presença de células, de glândulas produtoras de muco, de bicarbonato. No corpo, nós vamos ter a maior presença de glândulas produtoras de ácido clorídrico, que são chamadas células parietais. E aqui na região pilórica, a gente tem a maior presença de glândulas liberadoras de pepsinogênio. Pegando como exemplo, para representar melhor essas glândulas que recobrem a maior parte do estômago, que são as glândulas parietais, a gente vai ter aqui nessas fossetas gástricas a presença de células responsáveis pela secreção de muco e bicarbonato, de células que vão levar à secreção do H+ e do Cl-, bem como do fator intrínseco, que é responsável pela absorção da vitamina B12, a secreção de pepsinogênio pelas células principais, certo? A partir de grânulos de zimogênio, e a secreção de hormônios como a gastrina e a histamina por células chamadas células enteroendócrinas. Qual é, então, a composição dessa secreção gástrica? Essa secreção gástrica vai ser constituída por componentes inorgânicos, que são íons como o H+, que é o mais importante deles, o sódio, que na verdade vai diminuir quanto mais intensa for essa secreção, o cloreto e o íon bicarbonato, que também é secretado por células, como a gente viu ali, junto com o muco. Como componentes orgânicos, nós temos o pepsinogênio, que é a forma inativa da pepsina, que é uma enzima que vai degradar as proteínas, certo? Temos o fator intrínseco, que é responsável pela absorção da vitamina B12,
a lipase gástrica, que vai quebrar, processar os triacilgliceróis, mas de uma forma bem resumida, bem diminuta. Nós temos hormônios que podem ser a gastrina, a somatostatina, entre outros, e nós temos a produção de mucina, que vai ser responsável ali, junto com o bicarbonato, por proteger essa mucosa gástrica da ação do ácido clorídrico, bem como da pepsina. No geral, esse pH pode alcançar o valor de 1 a 2 após as refeições, e no período interdigestivo isso varia de 4 a 6. A concentração de ácido clorídrico vai chegar até 160 milimolar. Bom, com todas essas funções exercidas pelo estômago, a gente poderia se perguntar: é mesmo possível que uma pessoa viva sem estômago? E claro que é. Mesmo com a retirada total do estômago, como a gente vê aí em casos de gastrectomia, as pessoas conseguem sobreviver, porque apesar da ação que esse estômago faz sobre, por exemplo, as proteínas e tudo mais, o intestino consegue dar conta desse processo sozinho. Então, mesmo sem essa ajuda, esse processamento a partir, por exemplo, da pepsina, o intestino consegue degradar essas proteínas e fazer com que a gente possa absorver os aminoácidos. Mas uma coisa que é importante de ser lembrada, algo que não pode ser substituído, que não tem como ser compensado, é a ausência do fator intrínseco. A ausência desse fator intrínseco, por retirada do estômago, pode levar ao desenvolvimento de anemia megaloblástica, por exemplo, que é uma anemia perniciosa. Já que a gente está falando das secreções, vamos ver como é que elas se distribuem ao longo desse estômago. Então, na região em que temos aqui o esfíncter esofagiano inferior, a cárdia, nós temos principalmente a secreção luminal de muco, como a gente já havia falado, e de íon bicarbonato, certo? Nessa região aqui, nós vamos ter a prevenção do refluxo por controle desse esfíncter. Teremos também a entrada do alimento e a regulação da eructação, que é proveniente aqui dos gases formados dentro desse estômago. Quando falamos do fundo e corpo do estômago, vamos ter a secreção ali de prótons H+, do fator intrínseco, de muco, do íon bicarbonato, de pepsinogênio e da lipase gástrica. Quando a gente fala em motilidade, aqui vai ser uma área de reservatório, onde a gente vai ter uma dilatação, relaxamento dessa musculatura lisa. E durante o esvaziamento, isso vai fazer uma certa contração para que esse alimento seja expulso para o duodeno. Nessa região aqui do antro e do piloro, nós vamos ter principalmente a secreção de muco e de HCO3, né, que é o bicarbonato. E quando a gente fala de motilidade, em determinado ponto, ou seja, na fase gástrica, nós temos aqui as contrações dessa musculatura do antro, levando a mistura, a trituração, a propulsão aqui desse alimento. E durante o início da fase intestinal, para que esse alimento seja processado aqui no intestino, nós vamos ter essa musculatura aqui do antro promovendo uma regulação desse esvaziamento. Então, como é que essa secreção gástrica ocorre? Mais especificamente, a secreção de prótons H+, e de Cl-. Então, aqui a gente está vendo a célula parietal em um estado de repouso, em que vemos um sistema de membranas túbulo-vesiculares ocupando aqui o citoplasma e a presença de canalículos intracelulares. Na presença de um estímulo, o que pode acontecer aqui é que esse sistema de membranas túbulo-vesiculares se fundem aos canalículos, fazendo com que tenha essa abertura aqui que promove uma maior área de contato entre essas células e o lúmen gástrico, certo? Na membrana dessas vesículas aqui, a gente tem as bombas que são chamadas bombas de prótons, bem como os canais de cloreto. Então, a partir do momento em que há um estímulo que leva à fusão dessas membranas túbulo-vesiculares aqui com a membrana plasmática desses canalículos, a gente tem exposição das bombas de prótons e dos canais de cloreto na porção mais apical da célula. Como é que ocorre essa secreção de H+ e de Cl-? Na célula parietal, bem como em todas as outras células, o metabolismo vai gerar a produção de CO2.
Então, esse CO2, na presença de uma enzima conhecida como anidrase carbônica, vai com a água reagir formando ácido carbônico. E esse ácido carbônico é um ácido que se dissocia muito rápido ali no plasma. E aí essa dissociação vai gerar íon bicarbonato e próton H+. Como a gente falou, com a fusão daquele sistema de membranas vesiculares, túbulos vesiculares, com a membrana plasmática da célula, a gente vai ter aqui a presença de bombas, que são as bombas de prótons. É importante salientar que existe muito mais H+ fora da célula do que dentro dela. E aí a gente pensa como que esse íon vai sair aqui de dentro dessa célula se ele está indo contra o seu gradiente de concentração. Ou seja, a gente sabe que os íons passam do lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado. E isso aqui não é o que está acontecendo. Para que isso ocorra, é preciso de energia. Por isso que nós temos uma bomba que é movida por ATP, certo? Então, é como se a entrada do potássio, que está mais concentrado aqui fora, para dentro da célula, ou seja, seguindo o seu gradiente de concentração, pudesse promover aqui uma carona para que esse H+, com a ajuda do ATP, fosse colocado para fora da célula, certo? Então, aqui nós já temos a secreção desse próton H+. No entanto, a gente já tem aqui na membrana basolateral dessa célula uma bomba de sódio e potássio que é responsável por manter os níveis de sódio e potássio dentro dos valores adequados. Quando essa concentração de potássio aqui se excede, o que vai acontecer é a abertura de canais de efluxo, fazendo com que o potássio saia da célula e aqui só tenha o suficiente. Isso acontece porque tem potássio entrando pela bomba de sódio e potássio e tem esse potássio entrando aqui pela bomba de prótons. Então, com essa concentração aumentada, tem que sair determinado potássio para que os valores se mantenham constantes. Da mesma forma, esse HCO3- aqui, que é o bicarbonato, vai ser colocado para fora da célula por uma bomba de transporte ativo também secundário, ou seja, uma bomba que, com a ajuda do ATP, vai levar a saída de um íon e a entrada de outro. Então, sai aqui o bicarbonato, e esse bicarbonato vai ser levado até o sangue, e ele até alcaliniza esse sangue, e com a saída desse bicarbonato, nós temos a entrada de cloro. Então, o bicarbonato está saindo aqui segundo o seu gradiente de concentração, ele segue esse fluxo da região mais concentrada para a região menos concentrada, e o cloro, que não conseguiria facilmente que isso acontecesse, porque há mais cloro dentro da célula do que fora, consegue, a partir dessa bomba de ATP aqui, entrar dentro da célula parietal. Mas aí, da mesma forma como a gente tinha falado do potássio, aqui é um excedente do equilíbrio eletroquímico permitido dentro da célula, ou seja, uma concentração elevadíssima de cloreto que a célula não permite, não é adequado para ela. O que ela vai fazer? Vai levar ao efluxo desse cloreto pela sua região apical. E aí a gente tem aqui nesse lúmen do estômago a presença agora do H+, que foi secretado, e do Cl-, que podem se associar formando o ácido clorídrico. Nós temos também nesse estômago a secreção de mucina e a secreção de bicarbonato. Então a gente está vendo aqui, ó, células produtoras de muco, que a gente falou logo lá no início ali do colo da fosseta gástrica. A gente vai ter essas células liberando HCO3, que entram aqui a partir da absorção sanguínea de HCO3, certo? E aí esse HCO3 é liberado junto com as vesículas de muco. Essa mucina aqui é produzida pelo retículo endoplasmático e fica armazenada em grânulos lá no retículo, lá no complexo de Golgi, e a partir de um estímulo ela é liberada junto com esse HCO3 por essas células, e aí a gente tem a formação de uma camada que vai ser responsável aqui pela defesa dessa parede, dessa mucosa gástrica. Então aqui a gente está vendo a estrutura da mucina, que são 4 monômeros, tá? De glicoproteína unidos por pontos de sulfeto. E essa mucina é passível à degradação pela pepsina. Então, a pepsina, a partir do momento em que é ativada, né, ela pode degradar
essas ligações entre essas glicoproteínas, fazendo então com que haja uma degradação dessa camada de muco da mucosa gástrica. E aí, essas células que são responsáveis pela liberação do HCO3- e da mucosa precisam estar constantemente renovando essa produção. Por fim, nós temos a secreção do pepsinogênio. Isso vai acontecer também pela fusão de grânulos, ou seja, o pepsinogênio é formado pelo retículo endoplasmático, ele é armazenado no complexo de Golgi, fica lá estocado em grânulos e a partir de um estímulo vai levar aqui à secreção desses grânulos. Esse pepsinogênio tem uma região que é chamada de sequência de bloqueio, e quando ele se encontra em um pH muito baixo, um pH adequado, geralmente menor do que 3, o que ocorre é a clivagem, é a saída dessa sequência de bloqueio, e aí a gente tem a pepsina, certo? Essa pepsina consta apenas com esse sítio ativo, e aí ela pode realizar as suas funções enquanto endopeptidases, clivando várias ligações entre aminoácidos das proteínas.